Boa noite, pessoal. Está sem apostila, né? Aqui, ó. Me chamo Francisco Mário, junto com o professor Manuel Erra e o professor Alexandre, a gente começa hoje nosso curso preparatório para a segunda fase do AB. Antes de tudo, parabéns, né? Vocês foram aprovados na primeira fase. E a aula de hoje, pessoal, é uma aula para a gente aprender a identificar a peça. É uma aula que a gente vai passar para vocês algumas dicas de como vocês vão saber a peça que está sendo cobrada, se é uma petição inicial, se é um recurso, e se for uma petição inicial, um recurso, que tipo de petição inicial e que tipo de recurso. Isso é imprescindível por um motivo simples. A gente sabe que a prova de vocês vale 10 pontos. 5 pontos são a peça. Os outros 5 são divididos em 4 questões, cada questão valendo 1,25. E no edital de vocês tem um itemzinho que diz o seguinte, que se vocês elaborarem a peça incorreta, você recebe o valor 0 na peça. Ou seja, você tirando 0 na peça, você pode até acertar as outras 4 questões que você não vai ter aprovação, porque você vai fazer um número máximo de 5 pontos. Então, é imprescindível, obrigado, a gente saber identificar corretamente a peça. E a gente vai ver aqui que em direito constitucional não tem o menor mistério em identificar a peça. É fácil, é muito simples. A gente vai ver isso aqui rapidinho hoje e vai ver que é bem tranquilo. Depois a gente até vai fazer uns testes aí, trouxe algumas peças para a gente identificar. Galera, como é que a gente vai distribuir nossas aulas? A gente vai ver aqui as principais peças que já foram cobradas, além de outras que sequer foram cobradas ainda, por um desencargo de consciência. Além disso, a gente vai ver alguma coisa de direito material, para auxiliar vocês a resolver as questões. Agora, o principal objetivo do curso é preparatório para a peça prático profissional. Esse é o principal objetivo do curso. Vocês saberem identificar a peça, saberem elaborar a peça e saberem todos os requisitos necessários para que vocês obtenham a maior pontuação possível. A gente vai passar aula a aula para vocês. Pega aqui, Fuco. A gente vai passar aula a aula para vocês metas que vocês vão ter que cumprir em casa. Eu vou dizer para vocês, olha, pessoal, essa semana vocês vão estudar tal tópico. Essa semana vocês vão estudar tal tópico. É imprescindível, é importante demais para a gente caminhar junto que vocês estudem isso. Não significa dizer que a gente não vai ver direito material aqui, não. A gente vai ver também direito material, mas não vai ser o ponto principal do curso. Toda vez que a gente for fazer uma peça em sala de aula, todo o direito material que envolve a elaboração daquela peça eu vou explicar aqui para vocês. Então, já é um help, já é uma ajuda. Fora isso, o professor Manuel Erra, ele selecionou alguns pontos específicos que são mais importantes, que costumam ser cobrados na segunda fase, que ele vai dar aula para vocês também de direito material. Mas vocês precisam complementar em casa. Beleza? Galera, na apostila que vocês receberam aí, depois vocês leiam com calma, tem os principais tópicos do edital, aquilo que vocês precisam saber, né, que é importante. Tipo, procedimento permitido e procedimento proibido, né? O que é que pode ser feito, a questão da legislação não comentada, a gente sabe que não pode ter legislação comentada, não pode ter anotada, né? Então, tem tudo aí, bem explicadinho para vocês aí dão uma lidinha depois com calma. Na página 6 da apostila, tem a bibliografia também. Galera, aqui tem tudo que pode vir a ser cobrado na prova de vocês, né? Livro bibliográfico para vocês estudarem aí, né? Pedro Lenza, pode estudar por Lenza, né? Livro doutrinário, ou pela Constituição comentada ali, do Dirley e do Marcelo Novelino, tá de excelente tamanho, né? Vocês vão usar isso aí. Tem algumas dicas aqui de site virtual também, né? Vocês depois dêem uma lidinha aí com calma nessa apostila. E tem as peças que foram cobradas na prova anterior, em todas as provas anteriores, nos últimos exames. Tem até a gente colocou até aqui a estatística, né? Olha só, já foram cobrados 8 vezes mandado de segurança, 4 vezes ação popular, 3 vezes ADIM, 2 vezes RO em mandado de segurança, 2 ações ordinárias, uma reclamação, um habeas data, 3 recursos extraordinários, um mandado de injunção e um recurso de apelação. Nas últimas provas, o que foi cobrado? As últimas 3, um recurso de apelação, um recurso extraordinário e uma petição inicial em ação direta de inconstitucionalidade. Então, a gente pegar a perspectiva aí, foi isso que foi cobrado. Logo em seguinte, vocês vão ver aqui as peças que vão ser trabalhadas no curso da gente. E observem que todas as peças que já foram cobradas, todas elas serão trabalhadas no nosso curso, sem exceção, como eu falei no comecinho aqui. Além delas, a gente vai analisar outras mais que sequer foram cobradas, mas onde há uma possibilidade disso vir a ser cobrado, né? Então,
Essa apostila é um material valioso, galera, depois vocês leiam com calma, né? A gente não vai perder muito tempo na apostila aqui, vamos logo para o que interessa. Galera, antes disso, alguém tem alguma dúvida que queira esclarecer? Então vamos começar aqui. Olha só, quando vocês forem pegar o enunciado da peça prática profissional, qual é o primeiro passo que vocês têm que dar? Qual é o primeiro ponto que você tem que analisar para saber qual é a peça que você vai trabalhar? Primeira coisa que você vai fazer é decidir se o que está sendo cobrado é uma petição inicial ou um recurso. Então, esse é o primeiro passo, é o básico. Você tem que logo identificar se é uma petição inicial ou se é um recurso. Isso aqui mais fácil impossível. Obviamente, se a questão está trazendo para vocês uma situação que não foi levada ainda ao Poder Judiciário, aquilo vai ser enfrentado ainda pelo Poder Judiciário, ela não narra que a qualquer decisão judicial anterior vai ser uma petição inicial. Simples assim, não tem mistério. Em contrapartida, se a questão traz para você uma situação na qual já existe uma decisão judicial proferida e o objetivo é você reformar ou anular aquela decisão, você está diante de um recurso. Então, aqui o mistério é zero. Mas é o primeiro passo que você tem que dar. A questão foi levada a primeira vez para você. Foi levada a primeira vez numa análise pelo Poder Judiciário. É uma situação concreta ou em tese que você vai ter que defender. Mas que não houve apreciação judicial. Petição inicial. Já há uma decisão que você quer reformar ou anular. A questão vai dizer isso para vocês. Você está diante de um recurso. Identificou que é uma petição inicial. Qual é o próximo passo que a gente vai dar? Então, vamos tratar agora de petição inicial. Qual o próximo passo que você vai dar? Você vai analisar, galera, se a questão está cobrando uma ação de controle abstrato ou uma ação de controle concreto. Então, o segundo passo que a gente dá, a gente identificou que já é uma petição inicial. Próximo passo, vamos ver se é uma petição, uma ação de controle abstrato ou uma ação de controle concreto. Como é que a gente vai identificar se é uma ou se é outra? A gente sabe que em série de controle abstrato, a análise é feita em tese. Você não está diante de um caso concreto que vai ser levado à apreciação do Poder Judiciário. O objetivo da ação qual é? É verificar, de maneira abstrata, de verificar em tese, se determinado ato normativo é ou não é compatível com a Constituição. E a questão, mais uma vez, vai deixar isso claro para vocês. A FGV deixa isso sempre muito claro, galera. Está diante de uma situação na qual não há um caso concreto a ser resolvido, não é um problema subjetivo de ninguém que você vai resolver, mas análise meramente abstrata, análise meramente em tese, controle abstrato. E aí você pode ter um ADIM, um ADC, um ADIM por omissão ou uma ADPF. Se, por outro lado, a questão deixa claro para você que fulaninho de tal lhe procurou, porque ele está com um problema subjetivo a ser resolvido, uma situação concreta a ser levada ao Poder Judiciário. A análise aqui agora não é feita mais em tese, não. A análise é feita diante de um caso concreto. O controle de constitucionalidade aqui, galera, não é o pedido da ação. A gente sabe que no controle abstrato, a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade é o próprio pedido da ação, da sua petição inicial. No controle concreto, não. A declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade não é o pedido, é a causa de pedir. O pedido vai ser o quê? Uma situação que o judiciário vai ter que resolver num caso concreto. Um problema entre A e B. Identificou que é uma ação concreta, uma situação concreta envolvendo interesses subjetivos. Você pode estar diante de um habeas corpus, de um habeas data,
de um mandado de segurança, de um mandado de injunção, de uma ação popular, de uma ação civil pública. Pode ter alguma outra ação, mas não é a regra. A regra é que você vai estar diante de uma dessas aqui. Então, ficou claro, galera, como a gente faz para diferenciar uma ação de controle abstrato de uma ação de controle concreto? Então, lembra, problema levado em tese, situação em tese, genérica, não é um caso concreto a ser resolvido, controle abstrato. Pode ser uma dessas 4 ações. Um caso concreto a ser resolvido, controle concreto. No controle concreto, o pedido é o quê? É um bem da vida que alguém está requerendo perante o Poder Judiciário, né? Para ser solto, se for um habeas corpus, para obter informação, se for um habeas data, para proteger um determinado direito líquido e certo, se for mandado de segurança, e assim por diante. Mas é um caso a ser resolvido onde envolve um interesse meramente subjetivo daquela parte. Já no controle abstrato, não. O pedido da ação é a declaração de inconstitucionalidade ou a declaração de constitucionalidade de determinada norma. Não é para atender interesse de A, de B ou de C. É assim que a gente identifica. Outro bizu, galera, para a gente identificar também quando é ação de controle abstrato, pela legitimação. Quem é que vai ser o autor da ação no controle abstrato? Um dos legitimados do artigo 103 da Constituição Federal. Então, é mais um bizu. No controle concreto, quem é que vai ser? Maria, José, Antônio, Pedro, alguém. No controle abstrato, não. Vai ser um dos legitimados do artigo 103. Então, quais são os legitimados do 103 aqui? Só para a gente lembrar rapidinho. Aqui, ó. Presidente da República, Procurador-Geral da República, Mesa da Câmara, Mesa do Senado Federal, Conselho Federal da OAB, Governador do Estado ou do Distrito Federal, Mesa da Assembleia Legislativa do Estado ou da Câmara Distrital, Confederação Sindical ou ainda entidade de classe de âmbito nacional. Então, outro bizu para você identificar. A questão vai dizer assim, ó, olha, fulaninho de tal, determinada confederação sindical ou determinada entidade de classe de âmbito nacional lhe procurou na condição de advogado, porque sente que a categoria está sendo prejudicada pela edição da lei tal. Ela vai narrar, você vai verificar pela legitimação e pela historinha que a FGV vai narrar, você vai verificar que o objetivo aqui não é resolver um problema concreto, mas sim análise em tese de uma norma com relação à Constituição. Mas, Mário, eu não consigo lembrar quais são os legitimados. Você não precisa lembrar realmente, não. Você vai estar com a Constituição na hora. Só é aqui no artigo 103 que você vai ter todos esses legitimados, né? Então, não tem mistério absolutamente algum. Verificou que é uma ação de controle abstrato, seja pela legitimação, seja, o mais importante, pela verificação, que a questão quer que você analise em tese a compatibilidade daquela norma com a Constituição. Qual é o próximo passo que a gente vai dar? A gente vai verificar agora que tipo de ação de controle abstrato a gente vai utilizar. Antes disso, galera, um detalhezinho importante. Aqui são os legitimados da ADIM, ADC, ADU e ADPF que tramitam perante o STF. Lembra que pode cair para vocês também uma ação de controle concentrado no âmbito do Tribunal de Justiça. Não esquece disso. Como é que você vai saber se o controle concentrado, a ação de controle concentrado, você vai dirigir ao STF ou ao Tribunal de Justiça? Pelo parâmetro. Na ação de controle concentrado, que vai tramitar pelo Tribunal de Justiça, o parâmetro será a Constituição estadual. Que vai tramitar perante o STF, o parâmetro será a Constituição federal.
Acho muito improvável cair para vocês uma representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça. Acho improvável. Já caiu da seguinte forma, uma situação que a gente vai tratar, mas vai tratar um pouquinho mais na frente ainda, não vai tratar agora. Já caiu recurso extraordinário em série de representação de inconstitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça. Já caiu. Mas acho difícil cair uma própria representação no âmbito do TJ, porque isso envolve o quê? Conhecimento da Constituição do próprio Estado. E aí a questão teria que trazer a norma para você, né? Porque Constituição Estadual, obviamente, não está no programa de vocês. Então, acho difícil cair aqui, mas fica o alerta. Né? Identificou que é controle abstrato. Vou dirigir para quem? STF ou TJ? Depende do parâmetro. Parâmetro da Constituição Federal, a questão vai dizer para você, dirige ao STF. Parâmetro da Constituição Estadual, dirige ao Tribunal de Justiça. Então, você verificou que vai dirigir ao STF, porque o parâmetro é a Constituição Federal. Próximo passinho que a gente vai dar, verificar se é um ADIM, se é um ADC, se é um ADO ou se é uma ADPF. Como é que você vai verificar? Pelo objeto. O tipo de norma que está sendo impugnada. No ADIM, como é que ela vai funcionar? A gente sabe, na ADIM, você vai ter como parâmetro a Constituição Federal e como objeto, lei ou ato normativo que preenche as seguintes características. Lei ou ato normativo que venha preencher as características que a gente vai colocar no quadro agora. Então, tem que ser uma lei ou ato normativo federal, estadual. Cuidado, não cabe contrato normativo municipal. Está no artigo 102, inciso 1º, alineado à Constituição Federal. Não cabe a DIN se o objeto for um ato normativo federal. Não for um ato normativo, melhor dizendo, municipal. Federal ou estadual. Municipal não cabe. Faltou alguém aqui ainda? Distrital, exatamente. Como é que fica, galera? A Constituição silenciou com relação a atos normativos distritais. Como é que o STF entende? O STF entende da seguinte forma, olha, a gente sabe que o Distrito Federal ele não pode ser dividido em municípios. A Constituição veda expressamente. Qual é a consequência disso? Uma lei do Distrito Federal pode tratar de matéria de competência estadual e de competência municipal. Vamos pegar aqui Pernambuco. Uma lei que trata de PVA vai ser uma lei do Estado de Pernambuco. Uma lei que trata de IPTU vai ser uma lei do município do Recife. Lá no Distrito Federal, não. Uma lei distrital vai tratar tanto de IPTU quanto de IPVA, porque ele acumula ambas as competências. Então, o que é que o STF conclui? Que cabe a DIN, sim, contra a lei ou ato normativo distrital. Desde que esse ato ele exteriorize um exercício de competência do Estado-membro. Então, desde que seja manifestação de exercício de competência estadual. Se o ato normativo exteriorizar competência municipal, não vai caber a DIN. Por isso que o STF tem como pacífico que não cabe a DIN contra a lei do Distrito Federal que trate de IPTU. Por quê? Exterioriza uma competência do município e não do Estado-membro. Constituição Federal de um lado, lei ou ato normativo federal, estadual, distrital do outro. Mas deve preencher um outro requisito, galera. Esse ato normativo ele tem que ser pós-constitucional. Ele tem que ter sido editado após a Constituição Federal de 88. Se o ato normativo é pré-constitucional, não vai caber a DIN. Esqueçam a DIN. Para caber a DIN, ele tem que ser posterior à Constituição Federal. Como é que você vai saber? A questão vai dizer isso para você. Tudo isso vai estar dentro da questão. É fácil identificar. Dúvida aqui com relação à identificação da DIN, pessoal? ADC. ADC é diferente. Enquanto o objetivo da DIN é declarar a norma inconstitucional, o objetivo da ADC é declarar a norma constitucional. Então, a questão vai dizer para vocês que você vai entrar com a ação para reafirmar a presunção de constitucionalidade daquela norma. Se ela falou isso, o objetivo é o quê? Entrar com ação declaratória de
constitucionalidade. Então, como é que você identifica? Primeiro modo de identificar, pelo pedido que a questão quer que você faça. Reafirmar a presunção de constitucionalidade. E fora isso, você identifica também pelo objeto. Na ADC a gente sabe, você tem a Constituição Federal de um lado, do outro. Lei ou ato normativo, cuidado, federal. ADC, galera, não cabe contrato normativo estadual, não cabe contrato normativo distrital, não cabe contrato normativo municipal, mas apenas lei ou ato normativo federal. Então, olha, o bizu identifica como, junta lá o pedido. O objetivo aqui é reforçar essa presunção de constitucionalidade da norma. Está diante de um ato normativo federal, mas tem um terceiro aspecto ainda. Qual é o terceiro aspecto? É um aspecto, galera, exigido pela Lei 9868. A Lei 9868 de 99, ela trata da ADIM, trata da ADC e trata da ADO. Bora raciocinar aqui, ó. Qual é o objetivo da ADC? Declarar a norma constitucional, não é isso? Quando a norma está pronta, você presume que ela é compatível ou incompatível com a Constituição? Ela é compatível, né? Porque a norma tem presunção de constitucionalidade. Mas essa presunção, ela pode ser afastada diante de casos concretos? Pode, né? Pode ser que vários juízes estejam deixando de aplicar essa norma. Ou seja, a norma, quando elaborada, ela tem uma presunção relativa de constitucionalidade. E aí a gente consegue explicar o cabimento da ADC. Porque é muito difícil você raciocinar da seguinte forma, olha, como é que eu vou entrar com ação para reafirmar algo que a norma já tem? Porque você entra com ação, porque essa presunção é uma presunção relativa. Pode ser que exista uma controvérsia judicial relevante que esteja abalando essa presunção relativa de constitucionalidade da norma. Vários juízes deixando de aplicar a norma por entendê-la inconstitucional. Diante disso, o que acontece? Um dos legitimados do artigo 103, ele passa a ter o interesse de transformar essa presunção relativa em presunção absoluta. E daí surge o interesse em ingressar com a ADC. Então, galera, é pela controvérsia judicial que você vai identificar também a ação declaratória de constitucionalidade. Para caber a ADC, tem que haver controvérsia judicial relevante. Então, lembra disso. E a questão vai dizer isso para vocês. Tem que haver controvérsia judicial. A questão diz isso para vocês, hein, galera? Na aula sobre a ADC aqui, a gente vai mostrar. Quando você for preparar a petição inicial na ADC, você tem que abrir um tópicozinho da controvérsia judicial. Porque é requisito de admissibilidade da ADC. Se você não demonstra, a ADC ela não será admitida, ela não será conhecida. E, obviamente, a norma também tem que ser pós-constitucional. Então, lei ou ato normativo federal pós-constitucional e haja uma controvérsia judicial relevante. Então, é assim que você identifica a ação declaratória de constitucionalidade. ADO, como é que você vai identificar? Simples também, não tem mistério. A ADO é diferente de todas elas. Por que a ADO é diferente de todas elas? Porque na ADIM e na ADC, você tem como objeto o quê? Um ato normativo. Na ADO, não. O objeto não é um ato normativo, é uma omissão inconstitucional. Aqui não existe o ato normativo. E aquele ato normativo impede o quê? Impede a aplicação de uma norma da Constituição. Então, na ADO, você vai ter um quadro de omissão inconstitucional. E, mais uma vez, galera, a prova vai deixar isso claro para vocês.
A prova vai dizer que determinada norma da Constituição vem deixando de ser aplicada em razão da sua não regulamentação. Ou seja, um quadro de omissão inconstitucional. A única dificuldade que vocês podem ter com relação à identificação da ADO é quando você se depara com um quadro de omissão parcial. Quando você está diante de uma omissão inconstitucional, essa omissão pode ser uma omissão total ou parcial. Num quadro de omissão total, não tem estresse algum, porque o ato normativo não existe. Então, vai ficar muito claro para vocês na questão que vai se tratar de uma ADO, porque você tem aqui uma total inércia da atuação estatal. Na omissão parcial é diferente. Na omissão parcial, o ato existe, mas ele é insuficiente. Como você vai dar diante de um ato, você pode confundir com uma ADIM. Como é que a gente faz para não confundir? Na prática, aqui para a informação ficar bonitinha, na prática o STF atualmente tem admitido uma fungibilidade entre ADO e ADIM. Entrou com ADO quando era para entrar com ADIM, no caso é uma omissão parcial, ele converte uma na outra. Mas, na prova da gente, a gente não vai contar com isso, obviamente. A gente tem que achar a ação correta. Né? Não vai contar com a boa vontade da FGV, que a boa vontade dela é zero, a gente sabe disso. Então, a gente vai ter que entrar com a ação correta. Como é que a gente vai identificar se é uma omissão parcial ou se é uma norma inconstitucional? Não tem mistério, galera. Lembra, quando a norma é inconstitucional, o comando nela existente é incompatível com a Constituição. Na omissão parcial, não. Na omissão parcial, a norma naquilo que trata, ela é compatível com a Constituição. Mas ela trata de modo insuficiente. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês, rapidinho para vocês compreenderem. Imagine que minha Constituição tem um comando que diga o seguinte: Mário, você tem que dar 5 passos para o lado direito. Eu ando para o lado esquerdo. Eu estou atuando de maneira incompatível com a Constituição. É um quadro de inconstitucionalidade por ação. Caberia, nesse caso, uma ADIM, em tese. O comando, 5 passos para o lado direito. Eu fiquei totalmente parado. Não dei para lugar nenhum. Uma omissão total. Eu dei agora 3 passos para o lado direito. Naquilo que eu me movimentei no sentido de atender à Constituição, mas fiz de modo insuficiente. Omissão parcial. Trazendo para o campo prático, uma matéria que o Supremo enfrentava o tempo todo: valor do salário mínimo. A gente sabe que a Constituição, lá no artigo 7º, inciso 4º, diz que é direito do trabalhador, salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de atender várias necessidades. E todo ano, né, a União editava lá uma medida provisória que depois era convertida em lei e fixava o valor do salário mínimo. O valor do salário mínimo hoje qual é? 700 e alguma coisa, né? Olha só, se entende que esse valor, para se atender ao artigo 7º, 4º da Constituição, deveria ser em torno de R$3.000. Na realidade, está em 700 e pouco. O Supremo já enfrentou isso. O que é que o Supremo foi enfrentar? Ele foi enfrentar, galera, se aquilo se tratava de um quadro de omissão parcial ou de inconstitucionalidade por ação. O que foi que o Supremo disse? O problema não está em não está em ganhar 700 e pouco. O problema está em não ganhar a diferença de 700 e pouco para os R$3.000. Ou seja, o valor é um valor insuficiente, é um quadro de omissão parcial. Então, é assim que a gente identifica, galera, se a omissão é parcial ou se é inconstitucionalidade por ação. A norma trata de maneira incompatível totalmente com a Constituição. Entra com a DIN. É uma inconstitucionalidade por ação. A norma trata de modo insuficiente. Naquilo que ela tratou, ela tentou atender a Constituição, mas o fez de modo insuficiente. Inconstitucionalidade por omissão parcial. Você vai de ADO. É diferente, porque o que acontece? A pergunta dele, né, para falar a galera do online. Na prática, qual seria a diferença de entender que é omissão parcial e inconstitucionalidade por ação? Tem muita diferença. Quando o Supremo julga procedente uma DIN, o que acontece com a norma? Ela sai da ordem jurídica, não é isso? Aí o que acontece? Zera o efeito repristinatório, não é isso? Volta a vigorar a norma anterior, que fixaria o valor do salário mínimo e valor ainda mais baixo. Quando é uma omissão parcial, não.
Quando ele reconhece o quadro de omissão parcial, o que é que ele faz? Ele notifica o Congresso Nacional para que ele corrija aquela situação. A gente sabe que na de impromissão, a gente vai tratar na aula correta isso aí, na de impromissão, o Supremo, as decisões são decisões meramente abstratas, né?